Nós hoje vamos continuar com o capítulo 2 do livro de Atos. A descida do Espírito Santo. Amém. A descida do Espírito Santo. A partir do verso 1 a 13, diz assim a palavra de Deus: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia. O dia de Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. Amém. Isto é, o 50º dia depois da Páscoa era o dia de Pentecostes, segundo Levíticos 23, 15 e Deuteronômio 16, verso 9. Amém. Portanto, algo aconteceu naquele dia de Pentecostes. Sabemos que Jesus havia dito aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém até que recebessem a virtude do Espírito Santo que viria sobre eles, e daí partiriam para a missão. Porque Deus é tão honesto que não dá um trabalho sem dar o equipamento para o trabalho. Aleluia. Ele não nos manda fazer alguma coisa que nós não estamos preparados. Não nos manda fazer algo sem as ferramentas necessárias. Deus é muito cuidadoso nesse aspecto. Então ele disse: fique aqui, esperem que o Espírito Santo desça sobre vós para poderem ser testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios de Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E, aleluia, amém. Então, eu estava dizendo que estava este grupinho no dia de Pentecostes orando, adorando a Deus. Quando, de repente, a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo sobre eles. Haviam sons, haviam línguas como de fogo. Significa que eles podiam ouvir e podiam ver algo que estava acontecendo. É verdade que isto é algo que aconteceu uma vez naquele dia de Pentecostes. Eles viram essas línguas de fogo, eles ouviram o som como um vento veemente descendo do céu, porque o Espírito Santo vem do céu. Amém? O Espírito Santo vem do céu. Não é algo que alguém tem para dar. Não. O Espírito Santo vem do Pai. Amém? Então, ele desceu e encheu a todos que estavam naquela casa. Aleluia. E quando foram cheios de Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas. Uma das evidências de que aquele povo tinha sido cheio com o Espírito Santo foi que eles começaram a falar novas línguas. Línguas que eles não tinham aprendido. Aleluia. Não tinham aprendido nunca. Mas eles começaram a falar. É preciso entender uma coisa. Que os que estavam nesse dia, no dia de Pentecostes, naquele lugar, eram cidadãos galileus. Amém. Tinham seu dialeto específico, que muitas pessoas não entendiam. Mas naquele dia, eles falaram línguas estranhas. Eram pescadores. Não tinham possibilidade de aprender outras línguas. Eles cresceram na pesca, viviam da pesca. Aleluia. Nem tinham necessidade para aprender uma língua estranha. Mas naquele dia, eles começaram a falar noutras línguas. Amém. Segundo o Espírito Santo lhes concedia. Amém. Portanto, ninguém diz: eu quero falar línguas, vou falar inglês. Eu quero falar línguas, vou falar francês. Não. Falamos a língua que o Espírito Santo nos concede. Amém. É algo que acontece espiritualmente. É algo que Deus faz segundo a sua soberania. Amém. Verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando?
Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Amém? Aleluia. Os judeus sempre foram espalhados pelo mundo fora. Então havia judeus na Ásia. Hoje, a Ásia de hoje, né? Pode não ser a Ásia de ontem. A Ásia de hoje é diferente da Ásia de ontem. Aleluia. Haviam judeus espalhados por toda parte. Na África, haviam judeus. Haviam judeus porque haviam aderido à religião judaica. Amém? Como os negros etíopes, o povo da Etiópia, que havia aderido à religião judaica. Então, eles eram judeus, negros, mas judeus por causa da sua religião. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, todos esses estavam em Jerusalém. E cada um ouvia os discípulos falarem na sua própria língua. Amém? Para imaginar o que é isso? Você saiu da Etiópia para Jerusalém e está a ouvir aqueles galileus que nunca saíram dali a falar um dialeto que você cresceu, aprendeu desde nascença. Aleluia. Então era isso que estava acontecendo. E eles se admiravam. Ei, que coisa é esta? Que maravilha é esta? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós vemos aqui a distinção para dos médios, elamitas, que habitavam em Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, etc, etc. Vamos para o verso 12. Diz assim: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de monstro. Aleluia. Então, daquela multidão, havia dois grupos. Uns que se admiravam por aquilo que estava acontecendo, mas havia outros que diziam: não, esses são bêbados. Só que é interessante, uma pessoa bêbada vai falar numa língua que não conhece e falar bem. Aleluia. Que outros possam entender. Nunca vi isso. Portanto, seria impossível que eles estivessem bêbados. Amém. Biblicamente falando, humanamente falando, seria impossível que um bêbado comece a falar espanhol agora. Aleluia. Apesar de ser muito parecido com o português. Mas um bêbado não vai falar espanhol. Amém. Não vai, porque está bêbado, já falar inglês. Não. Era algo que Deus estava fazendo. Portanto, estava acontecendo aquilo que o profeta havia previsto. Amém. Lá no livro de Joel 2, 28 a 32. Em João 7. Livro de Joel 2, 28 a 32. No livro de João, diz 7 a 37, portanto, no Evangelho de João, 7, 37 a 39, fala esta promessa do Espírito Santo, e ainda em João 16, verso 7. Amém. Portanto, assim nós terminamos de fazer a apresentação desta parte do Espírito Santo. Aleluia. Vamos para a pregação de Pedro. Muitos não entendiam o dialeto galileu. Mas, uma vez que os discípulos já estavam falando línguas estranhas, e línguas que as pessoas entendiam, logo Pedro se levantou e fez a sua primeira pregação. Aleluia. Se levantou, cheio de Espírito Santo, e falou. Amém. E nós vamos dividir a pregação de Pedro em 4 partes essenciais. Amém. A primeira, uma narração do ministério público de Jesus e seus sofrimentos. Portanto, de 15 a 23. Amém. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo 3ª hora do dia. Aleluia. Pedro começa falando primeiro a responder àquela questão que estava sendo levantada, que eles estavam bêbados. Então ele responde, diz, não, são 9 horas. Aleluia. São 9 horas. Esses homens aqui não estão embriagados. É preciso vocês perceberem isso. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Exatamente aquela referência que eu vos dei. A promessa da efusão do Espírito Santo. Aleluia. Isto foi o que foi dito pelo profeta Joel.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Amém? Então, eu disse aqui a explicação que Pedro deu por causa das opiniões que existiam, por causa deles falarem novas línguas. Portanto, justificado isto, Pedro vai para o verso 22 e começa a descrever aquilo que Jesus já havia feito. Ele faz um resumo daquilo que Jesus fez enquanto estava na terra, o seu ministério terreno. Aleluia! Jesus fez prodígios, Jesus fez maravilhas, Jesus curou. Aleluia! Cegos viam, paralíticos andavam, mortos ressuscitaram, o endemoniado gadareno foi liberto. Enfim, milagres aconteceram no seu ministério. Aleluia! E tudo isto mostrava que ele era o Filho de Deus. Ele diz que, na última parte do versículo, como vós mesmo bem sabeis. Porque ele estava falando com pessoas que tinham visto Jesus, tinham acompanhado tudo quanto Jesus fez. Eram somente 50 dias de diferença. Aleluia! Amém! Então eram pessoas que conheciam a Jesus, conheciam o que tinha feito. E ele diz, vocês sabem bem daquilo que ele fez. No verso 23, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Amém? Este Jesus que fez sinais, milagres e maravilhas, que ele às tantas foi entregue por certo conselho, para algumas pessoas que o pegaram e o entregaram a vocês. Aleluia! E vocês mataram. Quando Pilatos naquele dia dizia, vou libertar Barabás ou Jesus, o povo gritou, liberta Barabás, crucifica Jesus. Aleluia! Crucifica Jesus. O povo gritou. Eles mesmos condenaram a Jesus. Então Pedro agora está dizendo que este Jesus, aleluia, que vocês crucificaram, Pedro está os acusando de terem morto o Messias. Aquelas pessoas que julgaram o Messias, ele agora está os acusando. A diferença, quando alguém recebe o batismo do Espírito Santo e antes, é a ousadia que a pessoa tem. Pedro havia negado a Jesus diante de uma empregada doméstica. Amém? Quando chegou e disse, você estava com ele? Ele disse, não o conheço. Aleluia! Não o conheço. Mas agora Pedro está se levantando contra aqueles que condenaram a Jesus. E ele está dizendo, vocês crucificaram a Jesus. Vocês mataram a Jesus. Aleluia! Então, e eles sabiam bem do sofrimento de Jesus, da sua crucificação, dos açoites, tudo aquilo que aconteceu, eles tinham vivido essa realidade. Amém. O segundo aspecto de que Pedro nos fala, encontramos no verso 24 até 32. O atestado divino do seu ministério messiânico. Aleluia. Deus confirmando que de fato Jesus é o Messias através da ressurreição. 24 a 32. Vamos ler. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração,
e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com o qual me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido um conjuramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Amém. Vamos ver uma coisa. Quando os sacerdotes no Antigo Testamento eles ofereciam sacrifícios num lugar restrito, nem toda a gente podia entrar. Amém. Mas havia um lugar santo e havia um lugar santíssimo. Quer dizer, havia um sítio onde ofereciam sacrifícios diariamente. Os sacerdotes todos podiam oferecer sacrifícios, todos os designados para aquela atividade. Mas no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote é que podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício. Amém. E ele, quando entrasse no Santo dos Santos, ele entrava com sinos amarrados nos seus pés. Por quê? Porque ele podia morrer naquele Santo dos Santos. Se Deus não se agradasse do sacrifício que o sacerdote ia oferecer, o sacerdote morria. Amém. E ninguém podia entrar naquele lugar para lhe tirar. Amarravam sinos e amarravam uma corda. Então, enquanto ele estivesse a movimentar, as pessoas ouviam pelo sino que o sacerdote está a se movimentar. Aleluia. Se fosse um silêncio absoluto, durante muito tempo, eles logo diziam, esse aí já morreu. Esse. Então puxavam com a corda para lhe tirar daquele lugar. Aleluia. Jesus, depois de sofrer pelos nossos pecados, ele entrou no Santo dos Santos. Aleluia. Amém. Ele foi sepultado, o seu corpo foi sepultado. Amém. Mas havia necessidade de sair da sepultura para mostrar que o seu sacrifício foi aceito por Deus. Por isso que a morte não podia retê-lo. Amém. Ele não podia ficar na sepultura. Ele tinha que sair da sepultura. Porque o seu sacrifício foi aceito por Deus. Ele, quando disse está consumado, estava consumado mesmo. Aleluia. Os nossos pecados, na verdade, foram perdoados. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós ficamos limpos, absolutamente limpos. Não há questão de dúvida aqui. Aleluia. Não é preciso duvidar. Esta foi a razão pela qual Jesus ressuscitou. Amém. E quando ele ressuscita, ele sobe aos céus e senta à direita de Deus, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo nome que se nomeia. Aleluia. Ele se torna o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, isto é aquilo que nos garante, aquilo que nos assegura que de fato Jesus é o Messias. Aleluia. Porque ele podia ter morrido, não sair da sepultura, não seria o Messias. Quando ele sai da sepultura, quando ele sai do Santo dos Santos, Deus diz que eu aprovei o sacrifício que Jesus ofereceu. Senhor, estou a ver se teria mais alguma coisa aqui. Podem apontar Salmos 16, 10. Salmos 16, 10. Aleluia. Porque
Davi falou de Jesus. Davi disse que ele não veria a corrupção. Não é isso? Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Não deixarás a minha alma porque nunca antes tinha acontecido. Nunca irá faltar sucessor no seu trono. Amém. E agora o sucessor nasceu da Virgem Maria. Assim como então, aqui a Bíblia assegurou que ele era o Messias. Messias o que significa? Messias significa Cristo. Cristo ungido do Senhor. Tanto dizer Messias, dizer ungido do Senhor. O Messias. Ok. Terceiro aspecto. 33 a 36. Aleluia. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai, derramou isto que vós agora vedes. Aleluia. Eu disse, quando ele subiu, amém. Eu concordaram que sim, de fato, essa mensagem com passos. Amém. Às vezes nós dizemos, prega lá, a pessoa vai fazer confusão, deixa tudo, mistura tudo, não sei o quê. Não, temos que ter passos. Para quê? Para que as pessoas possam compreender. E Pedro estava apresentando uma mensagem com passos para que as pessoas pudessem compreender. E ele lhes levava para lá, mostrava que o Velho Testamento dizia isto, aconteceu isto, não foi Davi, as promessas, as profecias não falavam de Davi, mas falavam de Jesus. E de fato eles concordavam sim. Nós falávamos mesmo de Cristo. Amém. Do Messias. Amém? Ok, vamos continuar a ler. E ele já estava sentado à direita de Deus, portanto recebeu a promessa do Pai, porque ele disse, eu vou para o Pai, e quando eu for, eu rogarei ao Pai para vos enviar o outro Consolador. Porque até aquele momento, Jesus estava com os seus discípulos. No momento de ele sair. Amém. Então, se ele
vencer-nos até do pecado, enfim, tudo isto quanto o Espírito Santo faz. Louvado seja o nome. Ele diz que viu o Senhor sentado à direita de Deus. Aleluia. Então é isto. O Senhor disse: assenta-te à minha direita. Ao seu Messias. Até que ponha os teus inimigos por cabelos dos teus pés. Até que eu coloque debaixo dos teus pés os teus inimigos. Aleluia. Vai colocar os inimigos. Todos serão subjugados por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Até no seu reino milenar. A Bíblia diz que ele governa. Cristo. Ele de Jerusalém governará o mundo. Amém. A tentativa que existe é exatamente porque Cristo vai governar o mundo. Aleluia. Então querem imitar isso, querem tentar fazer isso. Vão organizando os países, União Europeia, não, porque África, Austrália, vamos unir a África, Austrália, queremos que tenha um presidente. Tudo isso são tentativas. Serão colocadas debaixo dos pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Deus o fez Senhor. Acima de toda potestade, acima. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Passo ou aspecto. Exortação ao arrependimento. No verso 37 a 41. Diz assim: perceberam que são culpados. Eles mataram o Messias. Já perceberam que aqui arrependei-vos. Eu já disse várias vezes aqui que nós, de fato, nascemos pecadores. Nós cometemos porque nascemos pecadores. E Jesus veio para resolver.
duas cerimônias que Jesus deixou para a igreja fazer.